Fala aí, gente, eu sou o Ricardo e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho do livro que foi um livro muito importante nessa minha caminhada como leitor. E esse livro vai contar uma história um pouco diferente, porque ele é um livro infanto-juvenil, sobre um pavão que fala e um menino que vai conhecer a casa da madrinha dele. Gostou da ideia? Quer conhecer? Então segura firme na xícara, pois começa agora o Com Café. E eu estou aqui para falar do livro A Casa da Madrinha, da Lígia Bojunga. Ela é uma grande escritora de romance e conto que ganhou o prêmio Hans Christian Andersen em 1982. Ela é brasileira, do sul aqui do país, do Rio Grande do Sul, de Pelotas. E ela ganhou esse prêmio, que é muito importante. Ele é considerado o Nobel de Literatura Infantil. E uma brasileira ser reconhecida internacionalmente é muito importante para a literatura brasileira. A Casa da Madrinha, que é esse livro que tem esse pavão aqui na frente. Esse livro que eu tenho, aliás, é da coleção Literatura em Minha Casa. É o volume 3 da coleção. Tem vários livros nessa coleção e um deles é esse. Eu li ele quando eu estava lá pelo 8º ano. E eu acho que esse livro me marcou porque foi o primeiro livro que eu gostei e li do começo até o final. E continuei. Até então não tinha achado algo que me inspirasse a leitura. E esse livro foi um deles. E daí, recentemente, eu resolvi reler esse livro e vi coisas que eu não tinha percebido naquela época. Então, o que o livro vai contar? Ele vai contar a história desses dois personagens, o Alexandre e o Pavão. E tem a Vera, que pode ser considerada também personagem principal, porque ela participa ativamente da história. O Alexandre é um menino que vive no Rio de Janeiro e ele vende coisas na praia. E falam pra ele que ele tem essa madrinha, que a casa da madrinha é um local maravilhoso e um local até mágico. E ele quer conhecer essa madrinha dele, mas a vida dele é bem complicada lá onde ele mora, no Rio de Janeiro. E ele acaba resolvendo entrar nessa aventura. No meio dessa aventura ele conhece o amigo de viagem dele, o Pavão, que não tem nome, todo mundo chama ele de Pavão. E esse Pavão também passou por muito perrengue na vida dele. Ele foi comercializado, tecnicamente, o corpo dele foi vendido e ele passou por alguns procedimentos que fizeram ele ter um pensamento atrasado. O Alexandre passou por algo parecido, não digo parecido, mas a situação que se desenvolveu na vida dele com a escola foi bem complicada. E eles acabam se encontrando nessa viagem, tem um nevoeiro todo. E o Alexandre e o Pavão se encontram. Eu não quero dar muitos spoilers, mas eu vou ter que falar algumas coisinhas para vocês entenderem porque esse livro também faz uma crítica social muito forte. Então nós temos o Alexandre lá na escola dele e uma professora um tanto quanto diferente, que não ensina da maneira tradicional quadro e livro. Ela traz uma mala cheia de pacotes e faz brincadeiras o tempo todo. E a diretora dessa escola não vê isso com bons olhos. Então, porque o ensino não deve ser desse jeito, ele tem que ser do jeito tradicional, não pode sair da linha. E o Alexandre se dá muito bem na escola do jeito que ele está indo. Mas ele é obrigado a largar tudo isso que ele está vivendo e fazendo, porque a família dele passa por algumas dificuldades e ele tem que ajudar a complementar a renda vendendo picolé e outras coisas na praia. E quando um dia a professora aparece sem a maleta e muito triste e desanimada e fala que perdeu a maleta, o Alexandre meio que dá uma perdida de rumo, porque na escola as coisas não estão indo bem, em casa as coisas não estão indo bem, o irmão dele foi embora, que era o único que apoiava ele, então ele diz que vai embora achar a casa da madrinha, porque na casa da madrinha tem tudo para ele ser feliz. Sempre tem comida, sempre tem roupa, sempre tem de tudo, conforto que ele pode ter. Então ele deixa tudo para trás e sai em rumo de algo melhor.
E nesse caminho ele encontra o pavão. O pavão, daí, ele repete só o que o Alexandre fala, mas num momento de lucidez, o pavão conta toda a história dele. Então ele é um animal muito bonito, e as pessoas vinham de todos os lugares, praticamente do mundo, para ver o pavão. Ele tinha 5 donos, esse pavão, e eles prendiam o pavão para ele se mostrar para os outros pagarem entrada para ver o pavão. Então os donos vendiam a beleza e o corpo do pavão, mas o pavão não queria isso, ele queria ser livre. Então os donos, eles fazem quase que uma lobotomia no pavão. Eles colocam um filtro no pensamento com uma torneirinha. Então eles fecham o pensamento do pavão e ele não é capaz mais de produzir pensamentos normais. Então é um pensamento que o livro chama de pensamento pingado, onde ele não consegue pensar, agir contra os donos dele. Apesar de ele ter tentado fugir de tudo isso, ele fez várias tentativas de fuga e ele foi sucedido em algumas, mas ele acaba tendo isso. Só que um detalhe que vai ajudar o pavão é que a torneirinha dele veio com problema. E ele consegue escapar desses donos dele. E ele acaba fugindo nesse momento de lucidez, porque a torneira dele abre e o pensamento corre livre. E quando o pensamento corre livre, ele consegue fugir dos donos dele e sair por aí. Mas em algum momento a torneira volta a fechar. E às vezes a torneira fecha toda e ele desmaia, e daí ocorrem algumas coisas diferentes. Então ali nós temos já aqui uma crítica social muito, no meu ver, né? Muito forte sobre esse vender o pavão, vender quem ele é, não se importar que ele seja um ser vivo. Ele é um pavão falante que tem os próprios ideais, os próprios pensamentos, e as pessoas só pensam no dinheiro, na ganância, e querem vender quem é o pavão. Querem vender o corpo dele e a beleza dele. Então isso é muito forte. E essa mudança do Alexandre ter que ir bem na escola, e daí você vê as pessoas contra uma pessoa que está fazendo um trabalho diferente, indo contra as pessoas diferentes. E nesse caminho eles acabam se encontrando e contando tudo isso. E o pavão tem uma história bem, eu diria assim, pesada se você olhar. Porque assim, quando eu li na primeira vez esse livro, eu não tinha visto com esses olhos essas passagens, tanto do Alexandre como do pavão, e principalmente do pavão. E eu achava o livro muito interessante, muito mágico, e agora ver essa mudança de pensamento. Então, esse livro mudou muito. Então, ele serve tanto para área infantil, quanto para a gente ver e se perguntar onde que a gente está, o quanto a gente está fazendo isso com outras pessoas, o quanto a gente está tentando mudar o nosso mundo do jeito que ele é. Esse livro, escrito lá em 1978, tem um reflexo muito grande ainda na sociedade que a gente vive hoje, né? Porque a gente fala muito em mudança, e as coisas estão mudando, mas a gente vê que isso é devagar, e eu acho que a gente precisa de pessoas que consigam abrir os nossos olhos, como a Lígia Bojunga fez nesse livro. Porque daí, além disso, a gente vê o olhar de uma criança para as dificuldades da vida e continua seguindo em frente, e o pavão também seguindo em frente. E nós vemos a visão dos adultos pelos pais da Vera, porque o Alexandre e o pavão começam a fazer shows. Então, o pavão junto com o Alexandre conseguem arrumar dinheiro para se alimentar e continuar a viagem com esses shows que ele faz de mágica junto com o pavão. E as pessoas meio que acham divertido tudo isso, mas não dão o devido valor. E os pais da Vera, por mais acharem interessante o pavão e tudo mais, eles veem o Alexandre e o pavão como pessoas perdidas, que não sabem o que querem da vida, e dizem que o certo é você ter tudo regrado, hora de estudar, hora de dormir, hora de fazer todas as coisas, tem que estar tudo regrado, você não pode se dar o luxo de sonhar,
Sua vida tem que estar pré-escrita e você tem que fazer tudo o que eles mandam. E a Vera vive isso muito forte de se ela não estudar, se ela não fizer os horários dela, ela não vai ser ninguém. Então, e ela não tem que se misturar com esse tipo de pessoa, que é o Alexandre, como os pais dela colocam. Então a gente vê essa visão meio fechada de mundo. E daí a história dá essa reviravolta de mostrar que com a imaginação, com o olhar de uma criança, tudo pode ser possível, tudo pode mudar. E o Alexandre, a Vera e o Pavão entram nessa aventura de encontrar a Casa da Madrinha e lutar contra a escuridão e o medo. E essa é uma parte muito forte, eu acredito, que é derrubando todos esses preconceitos e a esperança e a fé de uma criança em que tudo vai melhorar, de ajudar a professora com a mala dela, de ajudar a família, de ver o mundo como um lugar melhor e fazer as perguntas certas, porque quando a gente cresce, a gente perde uma grande coisa que a gente tem, que é o perguntar o porquê das coisas. A gente geralmente aceita o que vem pra gente e as crianças geralmente perguntam tudo. E esse livro eu não tinha talvez a devida visão para compreender quão profundo ele entrava nesses detalhes, de ver tudo isso que aconteceu com eu vejo a vida do Pavão bem conturbada, tudo que ele passou com os donos dele, depois ele ser vendido, partes do corpo dele foram vendidas mesmo, assim, as penas. Ele se apaixonar no meio da história e ter o amor da vida dele praticamente perdido. E o que eles fazem, na parte, quando ele perde o amor da vida dele, mesmo que eu sei que eu não tinha, quando eu li esse livro, mas eu não tinha me sentido tão mal assim. Mas nessa parte que ele perde e o que as pessoas ao redor dele falam pra ele é bem... Eu achei bem pesado, sabe? Que é uma coisa que uma criança talvez não perceba. Então, tudo isso é muito misturado nesse mundo mágico, dessa visão mágica, que quando a gente vai aprofundando, vai ficando uma visão diferente, que pode ser que haja subconscientemente na visão da criança, mas a gente só tem consciência total disso depois. Que nem eu só tive consciência agora disso que eu tinha lido lá no passado. E talvez esses detalhes subconscientemente que eu adquiri me fizeram gostar tanto desse livro lá no passado. E tudo o que se passa e o final, que é um final, eu achei bem aberto, diferente do que eu esperaria, né? Mas é um final bem aberto, então ele dá muitas interpretações ali do que aconteceu. Eu deixo isso para vocês darem uma olhada e verem o que vocês acham do livro. Mas seria isso, seria uma crítica social contra a forma de ensino, o controle de mentes, a visão dos adultos, essa visão de se vender e vender outra pessoa, controlar outras pessoas. Eu acho que pegou bem forte para mim isso. Não sei se vocês vão ter a mesma visão que eu ao ler esse livro, mas é mais ou menos isso que eu vi nele. E é incrível como um livro infantil pode provocar tantas sensações diferentes na gente. E por isso que essa escritora, eu acredito que ela é tão bem vista, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, internacionalmente. A Casa da Madrinha, de Elia Bojunga, é o que eu recomendo para vocês agora. É um livro muito bom, infanto-juvenil, muito bom. E se você está procurando ler algo que te faça refletir um pouco, também vai fazer isso com você. Pelo menos comigo, ele exigiu bastante. E é uma leitura muito rápida, muito fluida. Eu, assim, demorei... Acho que numa tarde dá para ler ele. Eu só fiquei parado em algumas partes. Eu até destaquei elas com alguns post-its que eu parei e de uma paradinha um pouco para refletir, porque eu gosto de fazer isso com os meus livros, parar um pouco para ver. E eu acho que é isso.
Essa é a minha dica de hoje, minha visão do livro. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, cogita se inscrever no canal. Diz o que você achou do livro, o que você gostaria que eu lesse talvez em seguida. Deixa aqui nos comentários a sua percepção do que eu li e a gente se vê na próxima. Tchau!